Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja feliz e motivado com seus estudos de direito penal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês lições sobre culpa, imperícia e erro profissional, para mostrar para você que erro profissional não se confunde com imperícia e erro profissional, portanto, não configura uma conduta culposa. O que é a culpa? A culpa é a soma de dois elementos: violação de um dever objetivo de cuidado mais previsibilidade objetiva do resultado danoso. Quando é que você viola um dever objetivo de cuidado? Quando você não observa uma norma que você tem que observar na convivência social. Por exemplo, se você ultrapassa em faixa contínua, você de carro ultrapassa em faixa contínua, você está violando um dever objetivo de cuidado. Se você ultrapassa o limite de velocidade estabelecido em lei, você viola um dever objetivo de cuidado. Então imagine que você esteja de carro e esteja andando a 140 km por hora. E na rodovia federal o limite de velocidade é estabelecido em 110 km por hora. Se você está andando com o seu carro a 140 km por hora, você está violando um dever objetivo de cuidado, um dever que todo cidadão deve observar. Agora imaginem que aconteça um acidente. Em razão do excesso de velocidade, você venha a colidir com um carro que vem em sentido contrário, matando dois passageiros que estão no carro que estava vindo em sentido contrário. Você violou o dever objetivo de cuidado, existia ali previsibilidade objetiva do resultado danoso. A soma desses dois elementos dá ensejo ao crime culposo, a culpa, e você responderá por 2 homicídios culposos, porque você praticou uma conduta culposa. Agora, a conduta culposa e essa violação do dever objetivo de cuidado, ela pode se dar de 3 formas: imprudência, negligência ou imperícia. O que é imprudência, o que é negligência e o que é imperícia? Imprudência é a prática de um fato perigoso. Tem o sentido de um comportamento positivo, no sentido de ação. Então, por exemplo, quando você ultrapassa o limite de velocidade, você está sendo imprudente, porque você realizou um comportamento positivo, ação. A negligência é um comportamento negativo, uma omissão. Então, um exemplo clássico de negligência é, por exemplo, o pai que deixa a arma municiada ao alcance de uma criança. Ele realizou uma omissão e, com isso, ele foi negligente. A imperícia é diferente, totalmente diferente da imprudência e da negligência. A imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão. É a falta de um conhecimento técnico para realizar um ato que só pode ser realizado por alguém que tenha esse conhecimento técnico. Então a imperícia, na verdade, ela se configura através de uma culpa grosseira, é um erro grosseiro. E aí o que acontece? O sujeito, vou dar um exemplo, imagine um clínico geral, médico clínico geral, que se meta a fazer uma cirurgia plástica em alguém. Ele não detém o conhecimento de um cirurgião plástico, realiza uma cirurgia plástica e venha causar a morte da vítima. Ele foi imperito, erro grosseiro, responderá por homicídio culposo. Outra coisa, gente, que não se confunde com a imprudência, com a negligência e com a imperícia é o erro profissional. O erro profissional, ele não é o erro grosseiro, não é a falta de aptidão para o exercício de arte ou profissão. No erro profissional, aquele sujeito que pratica um erro profissional, ele detém todo o conhecimento técnico necessário para realizar uma conduta. Entretanto, apesar dele deter todo o conhecimento técnico para realizar a conduta, ele acaba errando. E o erro profissional, portanto, ele não é um erro grosseiro, ele decorre de uma limitação humana. Ele opera na seara do que é imprevisível. Imagine um cirurgião bem treinado, bem formado, anos de cirurgia. Na hora que ele abre a barriga do paciente, ele encontra ali uma situação inesperada e acaba realizando uma conduta errada e vindo, em razão da conduta errada, a matar o paciente. Ele não responderá por homicídio culposo. Por quê? Porque ele não foi imperito. O erro que ele cometeu não é decorrente de um erro grosseiro. Não faltou a esse cirurgião bem treinado, com todo o conhecimento técnico, não faltou a ele um conhecimento específico para realizar a cirurgia.
ele detinha todas as qualidades para realizar de forma bem-sucedida aquela cirurgia. Entretanto, a hora que ele abriu o paciente, ele encontrou ali uma situação inesperada, e em razão dessa situação inesperada, ele acabou realizando uma conduta, vindo a praticar uma conduta equivocada, errada. E essa conduta errada veio matar o paciente. Ele não responderá por homicídio culposo. Por quê? Porque o erro profissional, ele é excusável. Ele não é decorrência de um erro grosseiro. Então, ele não se confunde com imperícia. A imperícia, erro grosseiro, gera a conduta culposa. O erro profissional não gera a conduta culposa. O erro profissional, ele é decorrente de algo inesperado e da limitação humana. Em razão disso, não configura imperícia, não configura violação de um dever objetivo de cuidado e, por consequência, não materializa uma conduta culposa. Pode ser que esse sujeito, médico, bem treinado, com conhecimento específico, com todo conhecimento técnico para realizar a cirurgia e que cometeu um erro profissional, pode ser que ele venha a ser condenado numa ação de responsabilidade civil, mas ele não será condenado pela prática de um homicídio culposo, porque ele não agiu com culpa, ele não agiu com imprudência, não agiu com negligência, nem agiu com imperícia. Uma última informação: a imprudência e a negligência, elas são facilmente diferenciadas em abstrato, mas na prática há uma diferença muito grande em diferenciar imprudência e negligência. Vou dar um exemplo concreto trazido pelo Juarez Tavares e que é bem interessante. Imagine um sujeito caminhoneiro que sai de casa às 5 horas da manhã, sob forte cerração, num dia de inverno, e coloca o seu caminhão na estrada, com a lanterna traseira do caminhão queimada. E em razão da lanterna traseira queimada do caminhão, o carro que vinha atrás do caminhão acabou colidindo com o caminhão e o motorista veio a falecer. Esse caminhoneiro foi imprudente ou ele foi negligente? Ele foi imprudente porque ele colocou um caminhão na estrada com a lanterna traseira queimada, ou ele foi negligente porque ele foi omisso e não trocou a lanterna traseira do caminhão? Tenho certeza que metade das pessoas que estão vendo esse vídeo vão falar que ele foi imprudente, a outra metade dirá que ele foi negligente. Então, teoricamente, o que faz todos os manuais de direito penal que diferenciam imprudência como a prática de um fato perigoso, uma conduta positiva, um comportamento ativo, e a negligência, ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado, um comportamento negativo, uma omissão, essa diferença ela é fácil de você entender teoricamente, mas na prática não é tão simples assim. Daí a melhor doutrina, volto a citar Juarez Tavares, daí a melhor doutrina é dizer que não há na prática como diferenciar negligência de imprudência. É melhor considerar tudo como crime negligente, tendo em vista a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Um grande abraço.